homossexuais, maçons, testemunhas de Jeová, gêmeos, comunistas, intelectuais, e aí eu elenquei tudo isso. E os negros, né, que também muito pouco se falava, muito pouco se estudava. E é até uma coisa interessante que um dos capítulos desse livro eu resolvi estudar sobre a Stolpersteiner. Não sei se vocês já ouviram falar. Stolpersteiner são, em português traduzido, pedras de tropeço. O que são as pedras de tropeço? Um arquiteto da Alemanha, em 1994, Demnig, resolveu fazer um museu descentralizado. O que isso quer dizer? Ele resolveu colocar placas de 10 por 10 no chão, em frente às casas de vítimas que foram exterminadas durante o Holocausto. Tá? E, realmente, hoje, tem 105 mil pedras de tropeço na Europa. E por que me chamou a atenção para ir? Aí eu comecei essa pesquisa. Porque eu vi que tantos negros foram vitimados e que só existem 4 pedras de tropeço com o nome de negros, em Berlim. Então, isso tudo me levou a fazer essa pesquisa e fazer esse livro sobre essas minorias que, como eu disse, são as vítimas esquecidas do nazismo. Tá? Agora, além disso, também fiz um trabalho sobre música, sobre arte, mas aí eu me lembro sempre que, quando eu comecei esse trabalho, sabe, eu comecei a ouvir muito aquela frase que os judeus caminharam como carneirinhos para o matadouro. Isso me incomodava tremendamente. Então, eu comecei a ver que houve resistência, sim. Houve resistência armada, embora começada tardiamente, mas houve. O levante do gueto de Varsóvia, teve resistência em Vilna, teve resistência no gueto de Czestochowa, teve, mas não conseguiram o intento, tá? Mas, de qualquer forma, lutaram para mostrar que nós vamos morrer com dignidade. E, além dessa resistência, houve a resistência que eu chamo de psicológica. É quando os judeus resolveram fazer música, fazer teatro, fazer arte, desenhar. Por quê? Como é que, num tempo tão difícil, se faz música? Como, num tempo tão difícil como em Theresienstadt, se desenhava? Por quê? Porque isso é realmente a resistência psicológica. Eu vou fazer música porque eu vou esquecer a tragédia que está no meu entorno. Eu vou desenhar porque eu vou esquecer um pouco a minha preocupação com meus filhos, com meus pais, onde estão, com a fome. Tá? Então, isso tudo é a resistência psicológica. E, por isso, eu resolvi também trabalhar arte e música. Eu sempre me lembro de uma frase de Elie Wiesel, que diz: vocês podem ver todos os filmes que quiserem, podem ler todos os livros que quiserem, ouvir todos os depoimentos sobre o Holocausto, pessoas que viveram, mas vocês nunca vão entender o que foi o planeta Auschwitz, porque quem esteve em Auschwitz jamais saiu, e quem não esteve em Auschwitz jamais vai entrar. Então, isso é uma coisa muito séria, mas, de qualquer forma, a gente trabalha o tema, porque, realmente, a gente tem que entender o que o mal é capaz de gerar e para realmente aprender a história, porque, infelizmente, hoje, ainda século XXI, a gente se debate, acha ainda muito antissemitismo, muitas questões de intolerância, e isso realmente está nos afetando diretamente. Só uma curiosidade, eu sou do Rio, mas eu, há 3 anos, fiz Aliar e hoje eu moro em Israel. Tá? Então, enfim, isso é só uma curiosidade dentro desse tema. Bom, olha só, já falei um pouquinho, agora eu vou passar a palavra para a Blima, tá? Depois vou passar a palavra para a Cecília e a gente começa aí um papo e depois abre para perguntas. Tá bom? Ok. Agradeço a presença de todos vocês, meus amigos que estão aqui, do Carlos, principalmente, por
convidar a fazer parte dessa mesa. Eu sou filha de sobreviventes da Polônia, tá, que fizeram do Brasil o seu lar. Exatamente nessa semana foi a liquidação do gueto da cidade dos meus pais. Em 1942, o gueto da cidade foi totalmente liquidado e parte da família paterna foi levada para Sobibor e outra parte da família morreu assassinada no gueto. Parte da minha família materna já tinha morrido e parte dela conseguiu sair e escapar via Rússia. Meu trabalho de pesquisadora teve início quando eu decidi contar a história do meu pai. Meu pai passou pela primeira marcha da morte da guerra, que aconteceu na cidade de Helm, em 1º de dezembro de 1939. Foram quase 2.000 homens, entre 12 e 60 anos, levados teoricamente para o trabalho, foram levados para a fronteira com a Ucrânia, e, no caminho, quem não acompanhasse ia sendo fuzilado. Cada cidade que eles passavam, eles pegavam mais judeus e mais também ficavam para trás no caminho. Para escrever esse livro, eu visitei a Polônia diversas vezes, com meu pai, e sozinha, e com meu irmão, que está aqui, que é o coautor dos 14 Vidas de Davi. Foram 14 situações que eu contei que meu pai sofreu, se arriscou e sobreviveu à morte. Nessas pesquisas que eu fiz, eu encontrei um fato novo. Uma pessoa que tinha nascido no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse nome eu nunca vou esquecer, Berthe Carvalho. Berthe Carvalho era uma estudante que estava na Bélgica. Ok, eu estranhei, como vocês devem estranhar também. Como? Brasileiro? Brasileiro lá fora, na Europa? Sim, brasileiros lá fora, na Europa. A vida não era assim tão diferente como é hoje. O pessoal viajava a férias, ia visitar famílias, as pessoas se casavam, as pessoas mandavam os filhos estudarem fora do Brasil, principalmente as famílias francesas, alemãs, inglesas e polonesas. Então, nós temos uma gama de brasileiros em vários países da Europa. Brasileiros, sim. Quando eu me refiro a brasileiros, o pessoal normalmente foca os sobreviventes que vieram para o Brasil ou refugiados. Eu me refiro sempre a brasileiros natos e naturalizados que estavam na Europa naquele período. E isso foi o tema do meu mestrado na Universidade de São Paulo e que resultou nesse livro, Brasileiros no Holocausto e na Resistência ao Nazifascismo, 1939 e 1945. Aqui vocês podem ver as pedras de tropeço, as Stolpersteine, na capa do livro. Elas não têm nome, porque nós precisamos colocar. Eu não tenho como saber exatamente aonde essas pessoas moravam, as casas. E, como o número de vítimas é crescente, vocês vão verificar no livro que eu tenho um total de 69 vítimas fatais, brasileiros. Esse número vai crescer, porque as pesquisas continuam. Então, é algo ainda que demanda muito estudo e muita pesquisa. E o mais interessante desse livro é que algumas famílias se reconheceram nesse livro, elas não sabiam do destino das famílias. Nós tínhamos brasileiros do Acre ao Rio Grande do Sul. E isso nunca havia sido estudado. Eu fiquei com esses dados anos e anos, aguardando que um historiador viesse com o assunto, falasse alguma coisa, busquei literatura, não encontrei nada. Um dia eu participei de uma cerimônia de rememoração do Holocausto e, no dia seguinte, eu li na mídia social que o Brasil não precisaria ter esse tipo de cerimônia porque o Brasil não teve vítimas no Holocausto. Isso foi um impulso
para levar adiante essa minha ideia de trazer para o público brasileiro histórias de brasileiros desconhecidos, porque o Holocausto foi algo muito maior do que a gente imagina. Nós tivemos vítimas judias e não judias. E aqui também, como a Silvia falou da resistência, eu sou apaixonada pela resistência, mas o meu lado, embora eu seja muito delicada, eu adoro a resistência armada. Tá? Então, eu tenho um estudo também dos partisãs que vieram para o Brasil. 2 chefes de partisãs de grupos conhecidos vieram para o Brasil. Eu consegui listar em torno de 140 brasileiros que estavam lá na Europa ou que saíram do Brasil e se voluntariaram para lutar como partisãs, como maquis, ou em exércitos aliados e até na legião estrangeira. Então, são vidas que ninguém conhece. Nós temos pelo menos 4 pilotos que saíram de Curitiba e se integraram em exércitos aliados e levaram adiante a missão deles. Então, ninguém conhece a história deles. Está na hora do pessoal do Brasil conhecer quem são esses brasileiros. Só lembrando que, no início da guerra, um pouquinho antes da guerra, Hitler fez um programa chamado Heims im Reich, que é o Lar no Reich, e que saíram do Brasil, do sul do Brasil, principalmente, mais de 8.000 alemães e seus filhos brasileiros, com a promessa de que a pátria seria a melhor possível para eles, o que não aconteceu. Então, por aí você já vê que o número de brasileiros era muito grande. Só de alemães nós tínhamos mais de 8.000, mas a Alemanha não foi o país que teve mais vítimas. O país que teve mais vítimas de brasileiros foi a França. E aqui, espero que a Silvia continue nossa conversa, né? Eu acho que está na hora da Ercília falar, como nora de um sobrevivente. Bom, gente, primeira coisa, eu quero agradecer estar aqui presente, agradecer ao Carlos, que entrou em contato comigo. Diferente delas, eu sou novata na área. Na verdade, eu lancei meu primeiro livro agora em abril e me tornei escritora, digamos assim, porque é o seguinte: eu tenho meu sogro, sobrevivente do Holocausto, né? E ele nunca quis comentar, nunca ninguém falou nada. Era sabe aquele assunto proibido? Todo mundo sabia que ele tinha passado pelo Holocausto, por tudo, que ele tinha várias lembranças, mas ele nunca falou e nunca ninguém perguntou, né? E para não magoar, a gente já sabia que ele sofria bastante. Bom, em 96, a Fundação Shoah fez que foi fundada pelo Steven Spielberg, fez um levantamento mundial de sobreviventes do Holocausto, né? E aí uma pessoa foi destacada para ir na casa dele, e foi a primeira vez que ele contou. Inclusive, tem esse depoimento gravado, e tem vídeo, tem tudo. E eu assisti várias vezes para poder fazer esse livro, e aí você percebe como que ele fica, o nervoso, ele suando. Foi um processo muito difícil para ele, essa rememoração, né, mexer nessas feridas. Mas, ao mesmo tempo, depois disso, parece que ele renasceu, sabe? Ele viu como foi bom para ele pôr isso para fora, poder ver com outro olhar, porque a última vez que ele viu a mãe dele, ele tinha 12 anos, né? E é um trauma que ele carrega. E aí poder falar dessa mãe, desses irmãos, dessa cidade que ele veio, o Patov, que ele chamava de Apt em Yiddish, né? E aí virou um sonho dele que escrevesse essa história dele. E sempre fica, vamos escrever, vamos escrever, vamos escrever. E ele tá vivo, né? Ele tem 96 anos agora. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu sempre me interessei muito por história. Eu mesma sou filha de... meus pais não pegaram o Holocausto, mas eles vieram antes, eles são da Moldávia, agora Moldávia, antiga Bessarabia. E eu nunca
me interessei por essa história, sabe? Acho que quando você é jovem, você é muito desligada. Com o tempo, você vai querendo saber a tua história, né? Bom, enfim, aí eu conversei com ele, pesquisei, porque é o seguinte, memória é uma coisa complicada, né? Que nem foi discutido antes. Ele tem algumas lembranças que se repetiam sempre. Toda vez que eu conversava com ele, falava: "Ai, seu Abrão, me conta a tua história." Ele voltava: porque minha mãe, a última vez que eu vi minha mãe. Aí ele tem uma outra fase, porque foi uma separação muito dramática, sabe? Que a mãe simplesmente empurrou ele numa boleia de um caminhão, inesperadamente, para salvar a vida dele. Agora ele entende, né? Mas na época ela jogou ele, entendeu? E outras, sei lá, ele tem uma lembrança que ele sempre via 15 a 20 jovens serem mortos todos os dias num cemitério em frente de onde era o campo de trabalho dele. E ele lembra muito da fome. Fome, quero comer, fome. E quando ele foi libertado, porque aí que ele quase morreu, né? Ele foi encontrado assim, ele teve que ser operado às pressas. Aí era um capitão americano e ele não deixava ele comer, porque ele falou: se você comer, você vai morrer, porque ficou 3 anos sem comer, não é assim. Então ele chorava, ele pedia: me dá comida, qualquer coisa, eu quero morrer, mas eu quero comer. Então, na verdade, eram as 3 lembranças que ele tinha. Eu falei: gente, como eu posso fazer um livro com essas 3 histórias? Não dá, né? E aí também as histórias não davam muito nexo, sabe? Ele falava: eu estava num campo em Buchenwald, num campo dos judeus, que era o pior dos campos, o pequeno campo, né? Que eles alimentavam. Quando eles entravam lá, o plano era que, em 40 dias, eu não lembro bem, eles tinham que perder 1/3 do peso. Eles tinham que sair com um peso de 30, 40 quilos no máximo. Então, aquela fome. Então, ele estava naquele campo, de repente, ele falava: mas eu estava no campo dos presos políticos. Mas como o senhor passou? Eu passei. Eu falava: gente, esse livro não vai ter credibilidade. Como assim passou? Estava de um lado, parece que está passeando, não é assim. E aí eu fui pesquisar, procurar. Aí eu descobri que em Buchenwald tinha uma resistência, tinha um underground, e que eles tinham uma missão de salvar o máximo de crianças judias que possíveis, porque, como a maioria deles tinham perdido filhos, famílias inteiras, eles falaram: a gente vai salvar essas crianças. E foi o campo, quando acabou, que tinham 1000 crianças vivas. Foi o maior número, ninguém conseguia entender. E aí eu fui fazendo essa conexão, fui juntando, e cada vez eu ficando mais interessada por todo o trajeto, porque a história, o livro é assim, é um recorte de 37, quando já começa toda aquela... Porque ele era criança, né? Então também é isso. Eu escrevi pelo olhar de uma criança, tentei. Quando começou a guerra, em 39, quando ele foi mandado para o primeiro campo, ele tinha 12 anos. Então, em 37, já tinha perseguição. Então, eu perguntava: seu Abrão, como era morar em Opatov? Era uma delícia, gente, a vida era boa, era boa. Aí eu ia pesquisar, teve um pogrom, matou quase 30 judeus. Então, o que uma criança sabe, né? Eu vejo minhas netas, né? Para elas, a vida em São Paulo é maravilhosa, e não é bem assim, né? Então, eu fui fazer toda essa pesquisa, entender o que era. E o gueto? Não tinha gueto. Aí eu vou ver, tinha um gueto fechado, que eles matavam, todo dia tinha matança. E ele foi protegido, até que ele saiu, ficou sozinho, ficou ele com o irmão. E eu conto toda a trajetória dele, porque, em 45, ele foi libertado. O sonho da vida dele era reencontrar essa família. E, de lá, ele foi para Israel, porque era o local que eles falaram: se a gente sobreviver, vamos para o futuro Estado de Israel, né? A Palestina, na época. E aí ele chega lá, depois já entra na Guerra da Independência, passa por tudo aquilo, e, sabe, aquele sofrimento. E aí, em 55, ele veio para o Brasil. Aí, no Brasil, ele falou que voltou ao lar. Aí encontrou a mulher da vida dele, aí a vida ficou. E o que ele sempre fala para a gente, o tempo todo, para mim, para o meu marido: gente, o Brasil é o melhor lugar do mundo. Aqui, sabe, eu fui acolhido, aqui não tem preconceito, aqui não tem nada. Então, ele tem essa gratidão muito grande pelo país,
Bom, em resumo, mais ou menos é isso que eu queria falar. Inclusive, a capa... Também, gente, eu nunca tinha escrito um livro, né? Então, tudo era um desafio para mim. E eu falei... outra coisa. Posso falar? Outra coisa. Eu falei, gente, mais um livro sobre sobrevivente? Que porre, né? Todo mundo fala, aquela história, nasceu não sei aonde. Eu falei, eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Sair um pouco dessa coisa... Porque eu mesma já peguei alguns livros que eu comecei a ler e eu parava, porque era tanto drama que a gente também não quer ouvir tanto drama, né? Chega uma hora que cansa. Então, eu peguei e tentei falar, se morreram 6 milhões de judeus e tantos outros, né, foram mortos, por que ele sobreviveu, né? Porque aí eu falei, eu dei o nome de Anjo Sem Asa, porque em todas as situações que ele me contou, que teve várias situações, sempre teve uma mão amiga nesse momento, sabe? Uma polonesa que deixou uma maçã no canto e ele conseguiu ir lá comer porque ele passava fome. Uma maçã era uma coisa assim inimaginável. Na outra vez ele estava fugindo, aí passou um rapaz de bicicleta e falou: não vai por lá porque os alemães estão pegando. Aí ele voltou e depois realmente descobriu que era isso mesmo. Então, em todos os momentos, sempre teve alguém, um anjo. Então, eu acho assim que esse livro, além de ser um livro sobre a história do meu sogro, é um livro sobre assim, acreditar que a gente pode fazer a diferença. Às vezes a gente fala, o que eu posso fazer, não posso ajudar. Às vezes uma coisa pequena, uma palavra, sei lá, um braço amigo faz toda a diferença na história da pessoa, né? Não, isso que eu estou falando, gente, porque também isso, como ele contava toda essa história, o primeiro ataque que ele teve foi porque a guerra começou. Assim que começou a guerra na Polônia, 5 dias depois eles já estavam lá na cidade dele. Aí ele estava na escola, ele contava, porque eu corria a praça central e eu não chegava, porque, imagina, os professores falaram, sai correndo, vai cada um para a sua casa, né? E teve uma mortandade horrorosa, cheia de corpos lá nessa praça, e ele falava, eu não chegava. Aí, eu não conseguia ter essa mensuração, né? E aí eu fui para a Polônia com meu marido, pegamos uma pessoa que seguiu com a gente, uma historiadora, e aí eu via que essa praça, para uma criança de 10 anos, quando foi esse primeiro ataque, era poucos passos, sabe? Mas para ele eram quilômetros, porque era uma criança. Como, ao mesmo tempo, como ele falava que ele via essas pessoas serem mortas todo dia, 10, 15, quando a gente foi lá descobrir, a gente já descobriu, porque muita coisa está apagada na Polônia, né? Você tem que realmente... Eu fiz um trabalho de detetive, fiquei toda feliz, me sentindo. E aí você vê que, realmente, que onde ele estava, até onde eram mortos, eram assim, alguns passos, né? Então, tudo isso deu um fechamento, então eu consegui, além das memórias, ter essa história bem documentada, porque eu não queria deixar nada assim, nenhum fio solto, sabe? É isso. Eu acho um trabalho realmente, parabéns, e não só por ter se interessado em pesquisar a vida do sogro, mas ter ido à Polônia para verificar tudo isso que ele tinha contado, porque, na verdade, ela tinha os olhos de uma criança, tá? E aí ela foi atrás dessa memória, tá? Para conhecer a realidade. Quantos passos são? Onde fica? Onde é essa praça? Tá? Então, acho parabéns. A outra coisa que eu quero acrescentar, quando ela fala do sonho e da fome, aí eu me lembrei que, em Theresienstadt, o campo de Terezin, que fica a 60 quilômetros de Praga, num lugar onde ficavam as moças, tá? Elas, um dia, a fome era terrível. Um dia, elas resolveram escrever as receitas que elas gostavam de comer. Receita que a mãe fazia, receita que elas faziam para a filha, receita que a vovó trazia. E saiu um livro. O livro se chama Cozinha Invisível. É um livro que foi traduzido para o português por uma autora chamada Cara Silva, não sei se vocês conhecem, mas é interessantíssimo, porque nesse livro tem as receitas que essas moças juntavam e
E realmente são, quer dizer, eu já olhei, como eu não sou nada, eu não sou nenhuma diva na cozinha, então eu só olhei, mas não segui nenhuma receita. Mas é muito interessante como é que, em tempos de sonho, em tempos de fome, como se realiza. Tá? Agora, eu queria pedir para a Blima, eu estive com a Blima há alguns anos na Polônia, e aí eu descobri que na Polônia se havia as valas comuns, né? Como, por exemplo, hoje eu comentei em Ponar, na Lituânia. Né? Oi? Em Ponar, na Lituânia, se cavava uma vala enorme, os próprios judeus, depois os alemães atiravam nesses judeus, eles caíam na vala e jogavam cal por cima e vinha a segunda leva. E eu descobri com a Blima, quando nós estivemos na Polônia, que hoje há todo um programa que faz, porque são pessoas que morreram, não se tem nome, não se tem túmulo, e que fazem Matseivot grande para todos esses que morreram no local X, na vala Y. Então, queria que a Blima falasse um pouquinho sobre isso, que eu fiquei assim emocionada quando eu encontrei essas pessoas na Polônia. É um amigo meu, Nizinski, que criou uma fundação que percorre a Polônia inteira para descobrir valas comuns e levanta pedras tumulares nesses locais. Eu descerrei 2 dessas pedras tumulares no caminho da Marcha da Morte que meu pai seguiu. Uma de 150 homens e a outra de 250. No último dia 6, foi descerrada a 6ª vala comum desse caminho. Então, esse meu amigo ele percorre a Polônia inteira. Da última vez que conversamos, ele ainda tinha que visitar 500 lugares, 500, para fazer a verificação. Ele vai atrás de testemunhas, as testemunhas já estão idosas, ele tem uma equipe que vasculha o chão, porque do judaísmo você não pode retirar os corpos para fazer análise, e o cálculo é feito em cima do que esses equipamentos mostram. Essa fundação é a Fundação da Lembrança, ela tem um nome específico na Polônia, tá? E tem o aval do Rabino Shudrik, que é o rabino-chefe da Polônia. Em todos os descerramentos dessas matseivas, há ou rabino, ou alguém que representa o rabinato, um padre e de uma religião evangélica, e estudantes, pessoas que também possivelmente perderam a família, e grupos de estudantes da Polônia e de Israel. E depois ele percorre vários desses lugares para ver se essas valas não foram vandalizadas. O mesmo tipo de trabalho, só lembrando, ocorre na Ucrânia, com uma fundação chamada Yahad Uno, embora eles não levantem valas comuns. Eles simplesmente fazem a cerimônia. Então, vocês só imaginam 500 valas ainda. Além das valas que eu descerrei do caminho da Marcha da Morte, uma das valas que mais me tocou foi de uma família polonesa ao lado dos judeus que eles guardaram, que eles esconderam. E, quando os nazistas descobriram, eles mataram os judeus e os poloneses. Então, as valas estão lado a lado e as pedras tumulares estão lado a lado. Então, é alguma coisa que realmente faz tocar que houve gente que pagou com a vida por esconder os judeus. Eu quero só ainda acrescentar que muito se fala, né? Tá ligado? Tá ligado, né? Que muito se fala, né? Houve campo de concentração, campo de extermínio, campo de trânsito e guetos. Então, eu queria só colocar esse campo daqui que eu estudei é o único campo cultural. O que quer dizer esse campo cultural? Esse campo cultural ficava situado a 60 quilômetros de Praga,
em Terezin. Os alemães acharam Terezin muito pobre, aí deram o nome de Theresienstadt. E, nesse campo cultural, havia oficinas de arte, havia oficinas de teatro, havia jogos de futebol. Por quê? Porque Adolf Eichmann chamou o chefe desse campo e disse: olha, eu estou recebendo denúncia de que os campos estão assassinando pessoas. E aí o Adolf Eichmann disse para a Cruz Vermelha, que foi quem interpelou: não, eu convido vocês para visitar Theresienstadt. E aí se maquiou Theresienstadt como um campo cultural. E uma coisa interessante, havia uma oficina de desenhos para as crianças. Em Theresienstadt passaram cerca de 15.000 crianças. E houve uma oficina de desenho em que essas crianças desenhavam, foram ensinadas a usar cor forte, cor viva, representar alguma coisa que elas sonhavam. E, realmente, a professora dessas crianças, quando soube que os campos estão sendo evacuados e as pessoas estão sendo mandadas para Auschwitz, ela pegou, colocou 5.000 desenhos dessas crianças em 2 malas, entregou para uma pessoa que ela disse que sabia que o tio tomava conta de uma biblioteca, e lá ficaram essas malas. Em 1955, alguém descobriu essas malas no escritório, onde cuidava dos sobreviventes, dos que para onde ainda tinham que ser enviados, e descobriu essa mala com 5.000 desenhos. Então, é muito interessante, e aí eu fiz essa pesquisa, a qualidade desses desenhos e o que mais se fazia nesse campo cultural. Então, imaginem, época de guerra, tinha teatro, tinha música, enfim, tudo para maquiar esse campo. Tá? E agora, Ercília, quer acrescentar alguma coisa? Não, a única coisa que eu gostaria de falar mais é sobre a capa do livro e o nome do livro, né? Porque, na verdade, essa capa aqui, não sei se vocês conhecem, é uma foto icônica em todos os museus do Holocausto do mundo. Essa é sempre a última foto, que é a chegada, é o primeiro navio que chega no futuro Estado de Israel com os sobreviventes do Holocausto, né? O navio Mataroa. E essa foto está meu sogro, que é esse aqui atrás, esse loirinho aqui. E essa foto foi... Ele mesmo não sabia que existia, ele foi descobrir, e foi também a foto que fez que toda a família, os sobreviventes, se reencontrassem através dessa foto. E outra coisa é o nome do livro, né? Porque eu escrevi o livro, eu arrumei a capa, eu falava: meu Deus, e esse nome? É muito complicado dar o nome, né, para o teu filho, né? Era o meu filho. E aí eu fiquei pensando o que marca o meu sogro, sabe? E meu sogro tem muitos problemas de saúde. Ele tem um problema de visão seríssimo por causa dos campos, de todo o trabalho. E ele tem um problema muito sério numa perna, que é o mapa de toda a guerra, sabe? Ele levou baionetada, apanhou, tiro, mordida de cachorro, tanto que ele tem trauma. Ele vê um cachorrinho, ele fica desesperado. Então, é um mapa, além das cicatrizes emocionais, de um monte de coisa. Tanto que agora, com toda essa repercussão do livro, né? Porque muita gente me ligou, muita gente fora da comunidade judaica, muita gente assim se identificou com essa história, né? E a gente começou a ser chamado. E ele virou para mim e falou: olha, eu não quero ir mais. Porque começou a rememorar muitas histórias que, tudo bem você falar uma vez, mas não precisa ficar cutucando o tempo todo, né? E, bom, enfim, cicatrizes emocionais, cicatrizes dessa perna e esperanças, né? Porque o que segurou ele vivo foi esperança de reencontrar os pais, esperança de voltar para a cidade natal dele, esperança de ter uma vida, né? E que graças à força dele, ele conseguiu, ele se reconstruiu. E, bom, e a minha família eu devo a ele, né? Meus filhos e netos, se não fosse ele, eu não estava aqui hoje, né? É isso que eu queria falar, gente. A Blima, você tem alguma coisa que você me falou que quer acrescentar, né? Sim.
eu quero acrescentar algumas das minhas pessoas que são citadas no livro. Tá? É uma história que eu fui buscar em arquivos, contatei as famílias, tenho contato até hoje com eles, e eles não sabiam. Uma dessas famílias é uma família de Fortaleza, os Gradvoll. A família existe até hoje. A empresa foi fundada no Ceará em 1865. É uma empresa grande, fazia importação e exportação, fazia também, representava várias outras empresas de fora do Brasil. No Brasil ficava o Léon cuidando da empresa e na França ficava o Henri Gradvoll cuidando da empresa. Léon viajava para lá e para cá e se casou com a Esther, francesa, e teve filhos que nasceram na França e filhos que nasceram no Brasil. Quando a França assinou o armistício, Léon resolveu ir para a França buscar a família. Estavam lá 4 ou 5 filhos, e ele foi com Michel, filho nascido em Fortaleza. Só que, quando ele chegou na França, a família já tinha saído se esconder num sítio, num local, porque o apartamento já tinha sido tomado. Como eles se acharam, é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Eles possivelmente tiveram ajuda do embaixador brasileiro, Souza Dantas, que eu vou dizer que Souza Dantas tinha uma parceria, eu acredito piamente que Souza Dantas tinha uma parceria com Souza Mendes. Tá? Eles conseguiram vistos para Portugal, ficaram 6 meses em Portugal, no hotel, até me mandaram fotografia de Sintra, e conseguiram voltar para o Brasil. Esse é o Léon, a esposa e os filhos. Já o irmão, que estava na França, não teve a mesma sorte. O irmão foi levado com a esposa, que era francesa, para Auschwitz, onde foram assassinados. A família Gradvoll, além da importância comercial, eles tinham uma importância política. Henri Gradvoll liquidou um empréstimo de uma companhia de saneamento do Ceará na França. Mas o Brasil não fez nada por ele. A segunda história, os Gradvoll eram judeus. A segunda história é de um brasileiro naturalizado, Franz Josef Messner, Francisco José Messner, que foi vice-cônsul do Brasil em Viena. Ele esteve em Curitiba em 1930, conhecendo aquilo que a gente chama de ouro verde do Paraná, erva mate. Para levar para a Europa, ele levava produtos, ele participava de feiras, existem inúmeras publicações em que ele era ativo. Ele foi preso 2 vezes. A primeira vez, ele rumava para a Itália, estava em águas territoriais francesas, e os franceses, no início da guerra, eles prendiam as pessoas que tinham sobrenome germânico, como se fossem aliadas de Hitler. Ele foi levado para o Marrocos e internado em Casablanca. Souza Dantas fez o possível e o impossível para tentar tirá-lo de lá. Ele não conseguiu. Ele só foi libertado quando a França capitulou. Ele voltou para Viena. Em Viena, ele criou um grupo chamado Meyer-Messner-Ring, um grupo de espionagem que era a favor dos aliados, um grupo de espionagem que atendia uma entidade que foi criada pelos Estados Unidos para fazer espionagem e remeter informações. Esse grupo foi delatado. E delação para os nazistas é traição, e traição significa morte. Ele foi levado para Mauthausen, tentou-se fazer a troca entre esse vice-cônsul e alemães que estavam no Brasil, mas, na época, o Brasil já tinha declarado estado de guerra com a Alemanha, e isso não foi possível. Ele foi gaseado em Mauthausen. 12 dias depois, o campo foi libertado. E eu quero também, só por cima, falar sobre Souza Dantas. Todo mundo conhece Souza Dantas pelos vistos que ele concedeu.
mas ninguém conhece a história dele a respeito dos brasileiros que estavam na França. Havia brasileiros estudando, artistas, gente de todos os lugares. Parecia que ele conhecia um por um dos brasileiros, porque ele tentou de tudo para libertar esses brasileiros. Houve pelo menos 50 brasileiros levados para o campo de Compiègne. 50. Né? Ele fez de tudo para libertar, inclusive aqueles que passavam no começo na França, que tentavam chegar no Brasil e que foram levados para campos de trânsito. E ele tentou tudo, tudo, tudo. E ele mesmo foi internado primeiro num campo da França, para depois ser levado para Bad Godesberg, num período que foi o maior período de internação da diplomacia brasileira, 14 meses. Apesar da idade, ele não deixou que ninguém tomasse o lugar dele, que ele tivesse um tratamento especial. Ele veio para o Brasil, mas a memória dele foi apagada pelo governo Vargas. Então, eu gostaria que vocês soubessem que, além dos vistos para a vida, ele fez o possível e o impossível pelos brasileiros que estavam na França. Bom, e aí, antes de passar para as perguntas, eu quero contar uma curiosidade. Entre esses grupos, as vítimas que eu elenquei, um dos grupos são os anões. E aí todo mundo diz, os anões? Sim. O que acontece? Na Romênia, tinha uma família de ortodoxos e um dos meninos nasceu anão. Na época, não se entendia o que era isso. Eles não tinham uma noção de genética, não se conhecia. Bom, esse anão se tornou rabino e casou com uma moça não anã, mas uma estatura menor, e tiveram 10 filhos. Dos 10 filhos, 7 foram anões. Esses 7 anões foram encaminhados para Auschwitz. E Mengele ficou encantado. Como 7 anões, que nem o filme, ele já conhecia o filme de Branca de Neve. Como 7 anões? Então, acontece que os anões não conseguiam colocar aquela roupa, aquele pijama listrado, não conseguiam subir na beliche. Então ele disse que venha o resto da família. Vai ajudar esses anões a sobreviver, ajudar a comer, vamos fazer roupinha menor. E realmente assim aconteceu. Mengele fez todas as experiências que vocês podem imaginar, mas os 7 sobreviveram. E, quando a guerra acabou, os 7 voltaram à Romênia, não encontraram mais ninguém, e depois foram para Israel, para Haifa. Em Haifa, eles montaram uma banda, a banda Lilliput. E hoje tem um livro, os 7 já faleceram, né? E hoje existe um livro já traduzido para português, eu recomendo, que se chama Gigantes no Coração. Tá? Então, isso é uma das coisas também que eu queria contar sobre esses grupos, as minorias que eu elenquei. E mais alguma coisa? Não. Então, eu acho que a gente pode partir para as perguntas, tá bom? Então, aí ela vai levar... ela tem o microfone. Boa tarde, meu nome é Isaac, sou filho de sobrevivente também. Com tudo que a gente fala, há uns anos atrás eu vi um documentário que o número dos 6 milhões pode chegar a dobrar, que chama-se O Holocausto do Leste Europeu, que com o final da guerra começou a Guerra Fria. Os dados que nós temos é do lado americano, do lado soviético. Eles ainda não soltaram esses dados. Inclusive, eles foram, à medida que eles iam caminhando, eles iam desenterrando corpos, filmando, documentando tudo isso. Eu acho que ainda nós temos muita coisa para procurar, muita pesquisa para fazer e esperar para ter números e dados reais. Porque, por exemplo, a grande cultura do judeu europeu, que era o Yiddish, quase desapareceu. E hoje poucas pessoas falam.
cometeram alguns erros. Meus pais foram diferentes. A língua que eu aprendi na minha casa, meus pais foram para a Bolívia. Meu pai foi para a Bolívia antes da guerra e minha mãe era sobrevivente. Então, na Bolívia, meus pais falavam Yiddish. Eu aprendi o Yiddish. Nós tínhamos uma empregada, uma chola, que entendia tudo em Yiddish. Certo? Então, o que aconteceu? Quando eles não queriam falar alguma coisa que eu não entendesse, nem meu irmão, eles falavam em polonês. É diferente do pai que educou os filhos com português, e quando queria que não entendesse, falavam em Yiddish. Então, hoje, nós temos um monte de gente que gostaria de ter conhecimento de Yiddish, gostaria de saber mais sobre Yiddish, certo? Que é o Mamelushn. Eu acho que nós temos ainda muita coisa para fazer. Eu acho que vou parar por aqui, senão daí tem... Não. Alguém quer responder? Posso responder? Eu gostaria de responder. Eu acho que existem muitos aspectos da cultura judaica, do Holocausto, que ainda precisam ser pesquisados. Tem muita coisa vindo à tona que estava lá embaixo mesmo. Então, eu mesma estou fazendo uma pesquisa de um grupo, não sei se vocês já ouviram, Yeniches. Os Yeniches também foram um grupo perseguido, como os ciganos. Eles eram, como ciganos, viviam para lá e para cá, só que eles eram louros de olhos azuis. E eles não eram ciganos. E a língua deles também mistura o Yiddish. Então, esses Yeniches foram perseguidos até a década de 60, inclusive na Suíça. Então, existem histórias que a gente precisa lá buscar. Essa é uma delas. Eu concordo que ainda tem muita coisa para se pesquisar. Por exemplo, nesse meu livro, eu levantei a questão dos maçons. Muita gente não sabe que os maçons foram perseguidos pelos nazistas. Então, ainda existe muita coisa para se estudar. Agora, a questão do Yiddish, eu ainda vou acrescentar uma outra coisa. Quando acabou a guerra, e os sobreviventes, a grande maioria da Polônia que falava o Yiddish, e esses sobreviventes chegaram em Israel, Davi Ben-Gurion disse: o Yiddish é o idioma da perseguição. O Yiddish é o idioma da diáspora. Aqui em Israel, vocês vão esquecer o Yiddish e nós vamos falar o hebraico. E o resto da população, como, por exemplo, a minha família que veio para o Brasil, acabou aprendendo o idioma nativo do Brasil ou para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles se sentiram em liberdade. Então, eu concordo que eu adoro o Yiddish, eu sei falar, ler e escrever, mas eu acho que eu sou ainda um OVNI dentro dessas pessoas, mas eu concordo que é uma lástima, porque tem uma cultura riquíssima e que a gente vai perder. Respondido? Mais ou menos. Por quê? Porque você veja bem, o Yiddish, certo? Ele é uma língua que tem 1.100 anos, não é uma língua nova. Sim. Então, durante 1.100 anos ele criou uma cultura. Hoje os grupos religiosos falam o Yiddish, mas não preservam a cultura. Os grupos religiosos vai ser a morte do Yiddish culturalmente. Vai ser apenas mais uma língua que falam entre eles. Então, o aspecto que eu poderia te dizer que nós temos muito o que fazer ainda para descobrir coisas como ela descobriu. É uma língua antiga, é uma cultura, é um povo, é uma Mamelushn. Bom, posso falar alguma coisa também? Eu acho que, independente do que tem para descobrir, eu acho que a gente tem muito material humano ainda para ser desvendado, né? Porque 6 milhões de judeus que foram mortos, 1,5 milhão de crianças, os que sobreviveram com tantas histórias traumáticas. Então, eu acho assim que é inesgotável esse material. Eu acho que a gente tem a obrigação de contar a história de cada um, porque cada um, quando você fala 6 milhões de judeus, não é nada, mas quando você conta a história de cada um, que você se põe
enquanto eu estava escrevendo esse livro, teve momentos que eu tive que fazer um distanciamento, eu tinha que parar, porque eu me punha na posição daquela avó, acompanhando os netinhos na Marcha da Morte, indo para Treblinka, porque, na época que eu estava escrevendo, coincidentemente, meus netos tinham a mesma idade e 2 nomes o mesmo, assim, por acaso. Então, aí você vê, então, eu acho que ainda tem muito a ser explorado, sabe? Tem muitas histórias ocultas. Eu acho, a partir desse momento que eu escrevi esse livro, eu estou super interessado, eu estou pesquisando outras histórias, porque, gente, tem muitas histórias ricas. Vamos contar essas histórias. Por que não? Sabe? Vamos. A gente tem a obrigação de não deixar esse assunto morrer. Porque, com tudo isso, está cheio de negacionista. Olha o que está acontecendo. Na época do ataque, eu também parei. Eu falei, para que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido disso? Porque se tudo se repete, mas eu tenho obrigação com meu sogro, com meus netos, meus bisnetos e comigo mesmo. Acho que a gente tem que fazer esse trabalho. É isso. Pode falar? Eu acho super importante o que você acabou de dizer. Porque, se nós não cultivarmos as nossas raízes, a árvore tomba e não levanta mais. Nós somos as nossas raízes. Ou nós temos orgulho e preservamos, ou sinto muito. O marido vai falar agora. É isso que minha esposa falou, é verdadeiro, e eu senti isso na minha pele. Nós fomos para Auschwitz, não nessa viagem para ela escrever o livro, e uma outra viagem na Marcha da Vida, e nós fomos para Auschwitz, e estava uma situação assim, com mais amigos, e estava muito pesada a situação, e um amigo fala, eles estão falando o teu nome no alto-falante. Falando assim, eu pensei que ele estava brincando numa situação onde eu estou vendo trilho de trem, estou vendo campo de extermínio e não sei o quê, e eu quase gritei com ele, e, de repente, realmente era o aniversário de 70 anos de Auschwitz. E estavam passando um filme com pessoas, rostos de pessoas, o nome e a idade. E realmente tinha um menino, Meir Fliegelmann, que é exatamente meu nome, 10 anos, morreu em Auschwitz. Então, eu senti na minha alma, no meu corpo, o que eles acabaram de falar. Cada número desse, de 6 milhões, é uma pessoa, é uma história, é uma vida, uma família, várias vidas interrompidas, né? Mais alguma pergunta? Não? Então, gente, assim, nós agradecemos a atenção de vocês. Qualquer dúvida, enfim, estamos à disposição. Se alguém quiser ver os nossos livros, estaremos lá embaixo para autografar. Lá em cima. Lá em cima. Tá bom. E agradeço outra vez ao Carlos o convite que ele nos fez para apresentar um pouco da nossa pesquisa. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada.